Olá, tudo bem? Boa noite a todos os amigos e amigas aqui do Instagram. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Eu não consegui fazer a minha live nessa noite por causa de alguns problemas técnicos aqui no Instagram, mas eu vou fazer agora, nesse horário. Embora o culto já terminou já há um tempo, eu ainda estou dentro da igreja, ainda estou aqui na igreja. Talvez você nunca viu a igreja aqui, né? Vou aproveitar e mostrar para vocês a igreja, né? Eu estou aqui no altar. Deixa eu virar a câmera para você ver. Tá vendo? Aqui tá as cadeiras. Aqui está o altar, né? Essa pintura bem bonita. Deixa eu afastar aqui mais um pouco para você ver. Ali está o teclado, onde eu faço louvor. Aqui está o altar, onde eu ministro a palavra. E aqui está a igreja. Deixa eu andar aqui de frente para vocês verem como que é a igreja aqui, né? Está aqui, assim dá para ver melhor, né? E essa é a bela igreja que estou aqui. É isso aí. Então, como eu não consegui fazer a live na hora do culto, vou fazer agora, trazer a palavra para todos vocês. Bom, a palavra que eu quero deixar neste momento para vocês está aqui no Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, me desculpe, Evangelho de João não, 1 João, capítulo de número 4. Eu vou ler a mesma palavra que eu ministrei no culto de hoje, sendo que toda vez que nós paramos para pregar a palavra, o Espírito Santo sempre renova a palavra nunca é a mesma. Mas eu vou ler o mesmo texto que eu ia ler essa noite na live do nosso culto, que não deu por causa de problemas técnicos. 1 João capítulo 4, no versículo 8 está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. A gente sabe que a Bíblia Sagrada, a palavra caridade é o mesmo que amor. Tanto é que se você ler na sua Bíblia, é bem possível que na sua Bíblia esteja escrito amor e não caridade. Caridade a gente sabe que é ajudar o próximo, ajudar o necessitado, e Deus quer muito que você faça isso, amém? Que você ajude. E quando fala de ajudar o próximo, é ajudar as pessoas que estão na rua, que estão carentes. E eu costumo dizer que até os animais de rua nós devemos ajudar. Eu mesmo tenho o hábito de nunca jogar comida fora. Quando sobra comida, vocês já viram fazer isso aqui em alguns vídeos, né? Em alguns vídeos, eu até já ensinei os irmãos aqui na igreja a fazer isso. Já falei isso para quem me conhece, sabe que eu amo demais os animais, né? Eu pego sempre a comida, a sobra do almoço, quando sobra alguma coisa, né? Coloco assim num pote, numa vasilha, ou até num saquinho, e coloco com um cachorro na rua, né? Porque os animais de rua também têm fome. E é como eu sempre digo, o mesmo Deus que ama as pessoas também ama os animais. Isso também é uma forma de caridade. Caridade é então quando você ajuda o necessitado. Porém, na Bíblia Sagrada, a palavra caridade, às vezes, ela não quer dizer esta caridade de ajudar o próximo, ela quer dizer também amor, tá certo? Então, quando a Bíblia fala nesse texto aqui de 1 João capítulo 4, versículo 8, estou mexendo assim um pouco no olho aqui, o meu olho está ardendo, não sei se dá para perceber, está até um pouco vermelho. A Bíblia diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, Deus é amor. Então a pessoa que fala que ela é de Deus, mas ela não tem amor no coração, amor pelo próximo, amor pelo seu semelhante, amor, respeito, educação, carinho, atitudes cristãs para com o próximo, essa pessoa não é convertida de verdade. Sabe como é que você conhece um crente, um cristão, uma pessoa de Deus? Não é muito pelas palavras, falar até papagaio fala, entendeu? Você conhece verdadeiramente o servo e a serva de Deus pelas suas atitudes, pelas atitudes cristãs daquela pessoa. E a Bíblia aqui, ela está dizendo que a pessoa que é de Deus, ela também tem que ter amor
do mesmo jeito que Deus ama a cada um de nós. Tanto é que o versículo seguinte, que é o versículo 9, ele vai dizer assim, ó: nisto se manifestou a caridade, ou seja, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, a demonstração de Deus, do amor de Deus, foi enviando Jesus para nós, foi enviando Jesus para nos ajudar, foi enviando Jesus para nos socorrer. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo muito conhecido, é o versículo de número 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: venha até mim quando você estiver triste, venha até mim quando as lutas abaterem você, venha até mim quando tudo estiver dando errado, venha até mim quando você precisar de uma ajuda, de um auxílio, quando você precisar de alguém para lhe ouvir, alguém para lhe ajudar. Deus não está envolvido em coisas religiosas, Deus não está envolvido em nada disso. Nós conhecemos Deus através do Senhor Jesus Cristo, e o que Jesus veio fazer nessa terra não foi trazer religião. O mundo já tinha muita religião antes de Jesus vir. Ele não veio construir uma nova religião. O que Jesus veio fazer simplesmente é mudar vidas, mudar pessoas. E o convite de Jesus é esse: se você quer ter sua vida mudada, se você quer ter a solução dos seus problemas, se você necessita de uma ajuda, venha até Jesus. Sabe por quê? Aonde você mora, aonde você trabalha, e perto da onde você estuda, e quando você vai na casa de um amigo, de um parente, que você vê uma igreja evangélica, que eu estou dizendo, independente da placa, independente se é Assembleia, Deus e Amor, Quadrangular, Universal, Paz e Vida, alguma igreja pentecostal, uma igreja grande, pequena, Plenitude, não importa a denominação. Mas sabe por que essas igrejas existem? Simplesmente para ajudar as pessoas, simplesmente para estender a mão amiga, simplesmente para que através da palavra de Deus, deste livro, Deus fale ao seu coração, e a palavra, quando ela entrar no seu coração, ela vai transformar a sua vida. Para você mudar de vida, você precisa ter fé, você necessita ter fé. Eu quero ler para você 2 versículos. Primeiro eu quero ler o que está em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10, e o versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando você vai em um culto, que está um pastor, que está uma pastora, que está um diácono, um presbítero, um evangelista, um bispo, enfim, quem está na frente da igreja ministrando aquele culto, e essa pessoa está pregando, usando a Bíblia, esta palavra vai trazer fé para você, essa palavra vai gerar fé em você, esta palavra vai acrescentar fé na sua vida. E a fé, ela é muito importante. A Bíblia vai dizer um pouco mais à frente, no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1,
assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé? Acreditar sem provas. Isso é fé. Vou te explicar mais fácil. Ninguém nunca viu a Deus. Eu não sei como Jesus ele é. Eu falo assim na sua aparência. Eu não sei, ninguém sabe. Jesus só foi visto quando ele esteve aqui na terra. Então, há 2000 anos atrás, as pessoas viram Jesus. Após a ressurreição de Jesus, nós não o vimos mais. Embora há muitos testemunhos de arrebatamento, que eu acredito em todos eles que eu escuto, que são testemunho vindo de Deus, de manifestações de Jesus aparecer a algumas pessoas, eu acredito nisso, sim. Mas como ele não se revelou para mim e não se revelou para você em sua aparência, nós podemos conhecê-lo. Sabe como? Pela palavra. E conhecendo Jesus pela palavra, nós temos que entender que nós estamos diante de Deus. Eu estou aqui dentro da igreja agora, mas eu podia estar andando por uma calçada daqui de São Paulo, eu poderia estar na Praça da Sé, eu poderia estar no Anhangabaú, eu poderia estar no Cocaia, no Grajaú, no Eliana, no Jardim Varginha, em Paleireiros, em Bugaçu. Eu podia estar em qualquer lugar, e eu sei que Jesus está comigo, porque eu creio que Ele existe, e eu creio que Ele está olhando para a minha vida. Ou seja, sem vê-lo, eu acredito nele. Isso é fé, é você acreditar em Jesus. E a Bíblia vai dizer mais aqui no versículo 6 ainda de Hebreus, quando diz assim, Hebreus capítulo 11 versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você não pode agradar a Deus se você não acredita nele, porque fé é acreditar. Se você não acredita em Deus, infelizmente você não está agradando a Deus, porque Deus quer que você acredite nele. Deus quer que você saiba que Deus existe. Deus quer que você coloque a sua esperança nele. Deus quer que você viver como você está passando, na situação que você está passando. O mundo pode estar caindo na sua cabeça, mas você deve acreditar que Deus é a solução para o seu problema. E quando o mundo está contra você, as situações estão contra você, mas você fala: não, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu sei que Deus vai me dar uma resposta, eu sei que Deus vai me ajudar. E você começa a orar com fé, você começa a ir para os cultos com fé, você começa a dar crédito à palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 53, até que a palavra já mudou, né? Quem esteve aqui no culto hoje, que está aqui no Instagram, sabe que a palavra, eu comecei em 1 João 4,8, mas aqui o Espírito Santo já mudou a palavra toda, que eu falei que ia trazer a mesma mensagem do culto, mas já foi mudada. É Deus que está na direção, é o Espírito Santo que está na direção. Ele quer falar com alguém nesse propósito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, no versículo 1 assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O que Isaías quer dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: quem está acreditando na pregação? Tudo bem, se você não quiser acreditar em mim, nas minhas palavras, tudo bem. Até porque você não deve acreditar em mim se eu estiver contando a minha vida, porque eu não posso pregar uma mensagem para você contando a minha vida não pode te converter. Mas se eu estou pregando o que está na Bíblia, pode ver que tudo que eu estou falando eu estou lendo aqui nesse livro, na Bíblia Sagrada, e você tem uma Bíblia aí. Se eu estou pregando a Bíblia Sagrada, você deve acreditar, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. O que Isaías quer dizer é o seguinte, quem está acreditando na pregação? E o que acontece quando nós acreditamos na pregação? O que acontece quando nós acreditamos na palavra de Deus? Deus opera em nossa vida, Deus se manifesta em nossa vida, Deus faz milagres em nossa vida. A palavra de Deus ela é maravilhosa, a palavra de Deus ela é tremenda.
Eu quero ler para vocês também um outro texto, que foi até um dos que eu li aqui no culto, que tem tudo a ver também com o que eu estou falando, que agora eu vou ler um outro versículo que eu li aqui no culto de hoje, que está em Deuteronômio, capítulo de número 32. Deuteronômio, capítulo de número 32. E o versículo é o versículo de número 4, que aqui no culto eu falei que esse versículo é tão lindo que ele parece até um poema, de tão bonito que é esse versículo. Olha o que ele diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Que coisa tremenda, hein? Veja que quão grandes características estão sendo citadas sobre o nosso Deus através de Moisés, que escreveu essa passagem aqui em Deuteronômio capítulo 32. Vamos entender esse versículo? Primeiro ele diz: Ele é a rocha. Quando ele fala que Ele é a rocha, está falando de uma coisa resistente. Sabe quando você está andando, você está viajando e você vê aquelas montanhas no caminho da viagem? Pensa numa montanha agora, uma montanha alta, por exemplo, Monte Everest, algumas outras montanhas, muitas montanhas tem aqui no Brasil, principalmente quem mora no interior, que mora na Bahia, nessa terra linda e abençoada, que mora em Minas, que mora em outros lugares, você vê muitas montanhas. Aquelas montanhas que são feitas de rocha, de pedra, são totalmente resistentes a tal ponto que muitas delas têm muitos anos e não vão desaparecer. Por quê? Porque são totalmente resistentes. Pode cair chuva, pode vir sol, aconteça o que aconteça, estarão lá, sempre totalmente glamourosas as montanhas. Não é verdade? Assim é a representação de Deus. Deus é um Deus forte, é um Deus resistente, é um Deus duradouro. E a Bíblia vai dizer no livro de Isaías, que eu estava no Isaías agora há pouco, no capítulo 9, no versículo 6, que Jesus, Ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Ou seja, Jesus, que é o nosso Deus, porque Jesus, Ele é Deus, Ele é o Deus forte e Pai da eternidade, ou seja, Ele é a nossa rocha, resistente, poderoso. E o versículo ainda diz: cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Cuja obra é perfeita. Deus tem uma obra em sua vida. Sabia que Deus tem uma obra em sua vida? Eu vou ler para você algo tremendo da Bíblia Sagrada, que está no livro de Filipenses, no capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, e eu vou ler o versículo de número 6, que diz assim na palavra: tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que quer dizer esta palavra? Deus iniciou uma obra em nossa vida. Quando esta obra foi iniciada? Esta obra em nossa vida foi iniciada no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós nos batizamos nas águas e nós nos comprometemos a andar com o Senhor, a servir ao Senhor, a viver com Cristo, Deus começou grandes obras e projetos muito especiais em nossa vida. E qualquer um de vocês que estão assistindo, que servem a Deus, a esse Deus maravilhoso como eu sirvo, tenho certeza que grandes coisas Deus já fez na sua vida, não é verdade? Grandes bênçãos Deus já lhe deu. E por que Deus lhe deu grandes bênçãos? Porque você é uma boa pessoa apenas? Porque você é bonzinho e boazinha? Não, porque você é de Deus, porque você ama a Deus, porque você serve a Deus com todo o seu coração. Quem ama a Deus, serve a Deus. Quem ama a Deus, faz a vontade de Deus. E esse versículo aqui que Paulo escreveu em Filipenses, ele diz exatamente isto: aquele que em vós, aquele quem? Jesus, ele está se referindo a Jesus. É como se ele falasse assim: Jesus,
que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que quer dizer aperfeiçoar? Quer dizer completar. Não quer dizer aperfeiçoar no sentido de ser perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito só é Deus. Então, quando a Bíblia fala aperfeiçoará, é igual quando Deus falou com Abraão. Deus falou assim com Abraão: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença e ser perfeito. Então, Abraão era um homem perfeito? Não, ninguém é perfeito. Temos que ler a Bíblia com sabedoria. Quando Deus falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, é que ele estava querendo dizer o seguinte: Abraão, faça o melhor que você puder para ser uma bênção. Seja o melhor que você puder. Então, aperfeiçoar e ser perfeito à luz da Bíblia quer dizer ser o melhor que você puder ser. Amém? E quando a Bíblia diz que Deus aperfeiçoará a obra até o dia de Jesus Cristo, quer dizer o quê? Deus fará o melhor por nós, fará o melhor em nossa vida até o dia da volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar? Quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Eu não sei, ninguém sabe, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: em breve ele está voltando, os sinais estão aí se cumprindo. Tudo que nós vemos neste mundo são sinais da profecia. Mas enquanto Jesus não voltar, ele está cuidando de cada um de nós. Enquanto Jesus não volta, ele está cuidando de você. E a Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 1 versículo 6 que esse cuidado de Deus vai até o dia da sua volta. Ou seja, enquanto você estiver nesta terra servindo a Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, até o fim da sua vida, Deus será contigo, Deus te ajudará, Deus te abençoará, Deus estará contigo para te dar vitória. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33. Lembra que eu falei agora há pouco que nós temos que buscar a Deus? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 versículo 33 assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler os versículos anteriores, ele vai dizer aqui sobre comida, sobre roupa, sobre coisas que nós temos necessidades, todos os dias nós precisamos. Ou seja, aquilo que nós precisamos em nossa vida, quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá, Ele nos concede. Nos concede por quê? Porque Deus nos ama. Lembra que eu comecei lendo esta palavra? Que Deus é amor, Deus é caridade, Deus é amor. A palavra amor quer dizer, Ele nos ama como você é. E a palavra caridade, que também quer dizer ajudar o próximo, que o versículo fala que Deus é caridade, Deus é amor e Deus é caridade. A caridade nós fazemos para ajudar alguém. Pois bem, Deus é caridoso conosco, porque Deus nos ajuda conforme nós precisamos. Ainda em Mateus, mas no capítulo 11, Jesus vai dizer assim também no versículo 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Já li isso agora há pouco, mas eu estou lendo de novo para renovar a sua fé. Jesus quer que você vá até Ele. Se a sua vida está com muitos problemas, com muitas lutas, com muitas dificuldades, é porque falta Deus na sua vida. Deus é poderoso para te ajudar, Deus é poderoso para fazer a obra na sua vida. Então, procure uma igreja evangélica próxima de você, próxima da sua casa, próximo aí da sua escola, da sua faculdade, próximo do seu local de trabalho. Quando eu falo buscar uma igreja próxima, é para você não ter desculpa de falar de que a igreja é longe. Há uma igreja próxima de você. Graças a Deus que nós vivemos num país tão abençoado que é o nosso Brasil, que em todas as cidades há uma igreja evangélica, e em quase todas as ruas do Brasil há uma igreja evangélica. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, aqui na região do Grajaú, e aqui nesse bairro maravilhoso, pode-se dizer que quase todas as ruas aqui tem uma igreja. Uma coisa é certa, todos os bairros têm igrejas, e quase todas as ruas aqui também têm igrejas. Então, para onde você vai tem uma igreja evangélica. Por quê?
Porque o povo de Deus está crescendo, está se multiplicando, porque mais pessoas estão conhecendo o poder que há em Jesus, o poder que há em Deus. Então procure uma igreja próxima de você, porque Deus, Ele te ama, amém? Mas só para finalizar, eu vou finalizar os 2 versículos que eu comecei a ler. Eu vou voltar novamente em Deuteronômio capítulo 32, que eu não terminei a explicação do versículo. O versículo 4 diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são. Deus é a verdade. Deus é a verdade. Talvez as pessoas só mentiram para você até hoje. Talvez as pessoas que se aproximaram de você só lhe contaram mentiras, só contaram coisas que decepcionaram você. Está na hora desse jogo mudar. Está na hora dessa situação mudar. Está na hora da sua vida mudar. Se você se cansou de ouvir mentiras, de ouvir coisas que te entristecem, através de pessoas e de situações, está na hora de você deixar Deus entrar na sua vida. Deixa Deus te ajudar. Igual um louvor muito antigo do Bispo Marcelo Brainer da Universal, um louvor muito bonito que diz: deixa Deus te ajudar, entrega a Ele o teu coração. É um louvor muito bonito. Deixa Deus te ajudar, deixa Deus ajudar a sua vida. Por que eu falo deixa Deus te ajudar? Porque Deus não é indelicado. Deus só vai entrar na sua vida se você buscar a Ele, porque o ser humano tem um livre-arbítrio de escolher o que ele quer. Escolha Deus. Escolha Deus. Eu estou aqui em Deuteronômio. O próprio livro de Deuteronômio, ele vai mostrar para nós, no capítulo 28, no versículo 1, assim, ó: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Prestou atenção no começo do versículo? E será que se ouvirdes o Senhor? Por que ele coloca aqui a palavra será? Porque isso é condicional. Deus só vai te abençoar se você for até Ele. Deus não é como aquela coisa quando você vai em feira, que tem aquela, sabe, aquele final de feira para você comprar as coisas mais baratas, que é finalzão de feira. Deus não é assim. Deus é o melhor. E o melhor tem que ser buscado. Como eu te falei, é tão fácil buscar a Deus. Há uma igreja aí próximo de você. E olha que eu não estou nem pregando placa nem denominação nenhuma. Por isso que eu falo, procure uma igreja evangélica mais próxima de você, porque eu quero que você vá para a igreja, para a sua vida mudar, para você receber Jesus na sua vida. E você verá que você terá uma experiência maravilhosa quando você se entregar a Deus, quando você se entregar ao Senhor Jesus. Jesus, Ele espera você de braços abertos. Finalizando aqui no versículo de Deuteronômio capítulo 32, o final dele diz, versículo 4: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Se você cansou de sofrer tanta injustiça, de passar tantas decepções, está na hora de você conhecer o Deus que eu estou pregando. Porque esse Deus que eu estou ministrando, Ele é um Deus que quer transformar a injustiça em justiça. Ele é o Deus que quer transformar a doença em cura. Ele é um Deus que quer enxugar as suas lágrimas. Ele é o Deus que quer abençoar a sua vida. Ele é o Deus que quer mudar a sua história. E para finalizar, a Bíblia diz novamente em 1 João no capítulo 4, mas agora no versículo 9 novamente: Nisto se manifestou a caridade de Deus, ou nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Deus quer que você tenha vida de verdade. Deus quer devolver para você a vida. Talvez eu estou aqui nessa noite ministrando para alguém que está depressivo, para alguém que está angustiado, para alguém que está decepcionado com a vida, para alguém que não tem mais expectativa nenhuma. Dá uma chance para Deus.
Deixa Ele entrar no seu coração. Deus quer que você viva. Deus quer que você tenha vida. Deus quer, porque a Bíblia diz em João capítulo 3 e o versículo de número 16. João capítulo 3 e o versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra perecer quer dizer sofrer, ou seja, toda pessoa que acredita em Jesus, Jesus tira o sofrimento, Jesus tira aquilo que está atrapalhando, Jesus endireita a vida, Jesus resolve os problemas. Então venha para Jesus. Se você está afastado do caminho do Senhor, volte. Esse mundo não tem nada de bom para lhe oferecer. A vida é maravilhosa, eu amo viver, viver é bom demais, mas viver com Jesus é melhor ainda. Volte para Jesus ainda hoje, aceite Jesus ainda hoje, porque Jesus quer abençoar você, porque Deus é amor, Jesus é um Deus de amor. E assim eu finalizo essa palavra nessa noite e quero dizer a você: busque o Senhor Jesus, busque a Jesus. Ele está voltando, e enquanto Ele não volta, enquanto Ele não retorna, vá até Ele. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir até Deus? Você quer ter Deus? Aceite Jesus como teu Salvador, e assim você terá uma experiência nova de vida que você nunca teve, porque Jesus quer abençoar você. Amém? Tenha uma ótima noite, tenha um bom descanso, e lembre-se disso: Jesus, Ele está voltando, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua vida e a sua história. Necessário é você buscá-lo, necessário é você estar com Ele. Então, amanhã, depois de amanhã, até o final dessa semana, procure uma igreja evangélica mais próxima de você e frequente lá. Deus te abençoe, Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus. Até mais. A paz do Senhor Jesus a todos.